Ao falarmos da salvação, devemos fazer a pergunta mais fundamental de todas: quem é o autor da salvação? A resposta a essa pergunta determina toda a nossa teologia. Então, determina também nossa resposta à pergunta que guia essa série: o cristão perde a salvação? Se a salvação se origina do homem, em sua vontade, decisão, emoção ou mérito, então é lógico pensar que ela pode ser perdida, uma vez que o homem é instável, fraco, inclinado ao pecado. Mas se a salvação tem como autor o próprio Deus, então não há risco, nem falha, nem revogação possível, porque Deus não falha. Vamos às Escrituras. Comecemos com Hebreus capítulo 12, versículo 2, que diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. O termo grego para autor aqui é archigos, que pode ser traduzido como iniciador, fundador, príncipe ou pioneiro. Esse é o termo usado no sentido de causa primária, ou seja, Jesus não apenas é o modelo da fé, ele é o originador da fé salvadora em nós. E o mesmo versículo o chama também de consumador, em grego, theiotes, aquele que leva à perfeição, que completa o que começou. Perceba, Jesus não apenas inicia nossa fé, ele também a leva à consumação. Ele não deixa uma obra pela metade. Paulo fala exatamente esse conceito em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. A estrutura dessa frase não admite dúvidas. Quem começou a boa obra? Deus. Quem completa? O mesmo Deus. E quando? Até o dia de Cristo, ou seja, até a glorificação final. No grego, o verbo completar é epiteleo, significado eu completo, que carrega o sentido de levar algo ao cumprimento pleno e perfeito. É usado em contextos onde uma missão é levada à sua conclusão inevitável. Ou seja, se Deus começou a boa obra da salvação em você, ela não será abandonada. Ela não será interrompida. Ela não poderá falhar, porque Deus não falha. E por que ele não falha? Porque, conforme lemos em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Como já citamos anteriormente, o profeta Jonas declara no momento mais sombrio da sua vida: do Senhor vem a salvação. Lá em Jonas capítulo 2, versículo 9. No hebraico, a frase é curta, mas poderosa, que seria Laehová HaYeshua. Literalmente, ao Senhor pertence a salvação. Essa fórmula aparece em vários momentos nas Escrituras, como também em Salmo 3, verso 8 e Apocalipse 7, versículo 10. Como já demonstrado, é um dos pilares da teologia reformada. Deus é o autor absoluto da salvação. O apóstolo Paulo vai ainda mais profundo na carta aos Efésios. Veja o que diz Efésios 1, versículo 3 ao 6. Bendito o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade,
para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Paulo aqui atribui toda a origem da salvação à vontade eterna de Deus. Duas palavras se destacam: escolheu, em grego exelexato, significa uma escolha soberana, intencional e pessoal, e a palavra predestinou, que em grego prorizas, traçar de antemão, determinar o destino. Repare que não há menção à fé do homem como um pré-requisito para essa escolha. O motivo da eleição não está no homem, mas em Deus, segundo o beneplácito de sua vontade. Isso significa que a salvação começa no conselho eterno de Deus, não em uma resposta humana. Se a origem da salvação é a vontade eterna de Deus, ela não pode ser frustrada por nenhuma ação humana. Jesus, em João, capítulo 6, nos dá uma das declarações confortadoras das Escrituras. Eu diria até a mais confortadora. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Esta é a vontade do meu Pai, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Isso vemos em João, capítulo 6, versículos 37 ao 40. Perceba que há uma cadeia de ações, uma sequência. O Pai dá pessoas ao Filho. Essas pessoas virão ao Filho. Não é opcional. O Filho não lançará fora. O Filho não perderá nenhum. E o Filho ressuscitará todos. Cristo não apenas recebe os que creem, ele os guarda até o fim. E por quê? Porque eles foram dados pelo Pai. A salvação é uma obra trinitária. O que quer dizer isso? O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito aplica e sela. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, diz que fomos selados com o Espírito Santo da promessa. A Bíblia é clara. Deus é o autor da salvação, desde a eternidade passada até a glorificação futura. É Ele que inicia, conduz e finaliza essa obra. O Pai nos elegeu, o Filho nos redimiu e o Espírito Santo nos selou. Dizer então que o cristão pode perder a salvação equivale a dizer que Deus começa uma obra e não a completa. Mas isso é blasfêmia. Isso é rejeitar a fidelidade de Deus. Como Paulo escreve em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Nosso Deus é fiel, mesmo quando nós não somos, porque Ele é o autor da salvação e Ele há de completá-la. Se essa exposição te edificou, curte, comente, compartilhe e inscreva-se no canal.